As pessoas sempre me falavam: cuidado com suas atitudes e ações, ou tome cuidado com suas escolhas e decisões. Eu ouvia isso bastante quando era criança, mas eu apenas ignorava tudo e fazia o que vinha pela minha cabeça. No começo isso era divertido, mas tudo que é divertido tem um fim, e esse fim fez com que minha vida tomasse um rumo totalmente diferente do que eu esperava. Em um apartamento, havia uma pessoa dormindo calmamente em sua cama, mas de repente, um alarme toca ao lado da cama, fazendo com que essa pessoa acordasse aos poucos. Pessoa desconhecida. Que alarme chato, por que eu ainda não desativei ele mesmo? Assim, lembrei, porque tenho que me arrumar para ir trabalhar. Que saco! A pessoa desconhecida fala isso num tom de voz cansado, parecendo que não tinha dormido bem. A pessoa pega o celular que estava ao lado de sua cama. Ele vê as horas. Eram 5 da manhã. Pessoa: cedo, melhor eu aproveitar que acordei cedo para me arrumar. Depois de falar isso, ele se levanta e vai em direção ao banheiro para fazer as necessidades do dia a dia, como lavar o rosto, escovar os dentes, e o principal, um banho. Depois de tudo isso e de se vestir, ele vai em direção da cozinha para comer algo antes de sair. Bem, o que temos aqui? Quando ele disse isso, ele vai em direção aos armários e abre um por um, mas não havia nada, e por fim, ele vai até a geladeira e a abre. Quando ele olha o que tinha dentro, ele fica meio decepcionado. Não havia muita coisa na geladeira, o máximo que havia de comida comível lá dentro era metade de um sanduíche. O sanduíche estava endurecido. Provavelmente ele ficou bastante tempo na geladeira. A pessoa solta um leve suspiro de decepção e diz em sua própria mente: droga, só tem isso para comer. A pessoa fica pensando se deve comer o sanduíche ou não, até que finalmente, ele decide pegar o sanduíche. Ele, com um pouco de receio, dá uma mordida de leve. Alguns segundos se passam e ele gospe o sanduíche. Que gosto horrível! Isso aqui já tá podre demais para eu comer. Ele diz isso em seus pensamentos. Ele olha para o sanduíche e o joga no lixo. Bem, eu acho que não irei comer algo por mais um dia seguido. Ele diz, tentando se lembrar da última vez que comeu algo. Tudo que ele sentia naquele momento era fome, muita fome. Foda-se, não vou pensar nisso por agora. Tudo que importa nesse momento é eu conseguir dinheiro o suficiente para conseguir finalmente pagar o dono do apartamento. Já faz tempo que estou devendo ele. Ele diz isso enquanto lembrava das inúmeras ameaças de despejo que recebia do dono desse local. A pessoa finalmente se recompõe e vai em direção da porta para sair de sua moradia tão vazia e pequena. Ele sai de sua moradia, indo em direção de seu trabalho cansativo e totalmente entediante. Um tempo se passa, e finalmente ele chega em seu local de trabalho. Nos pensamentos dele: finalmente cheguei nessa droga de mercado. Ele diz isso enquanto observava de fora o mercado. Um mercado meio grande e um pouco velho. Ele entra no estabelecimento e faz um check-in. Depois disso, ele vai até um caixa e começa o seu dia de trabalho exaustivo. Mas de repente uma pessoa o chama. E aí, Gustavo, como é que tá, hein? Ele diz isso dando um pequeno sorriso. A pessoa que agora era denominado Gustavo, diz: olá, Rodrigo. Bem, eu apenas estou existindo. Gustavo dizia isso num tom de voz meio entediado. Você precisa urgentemente sorrir mais. Você precisa de algo para animar essa sua cabecinha oca. Rodrigo diz isso com um largo sorriso enquanto ainda me encarava. Gustavo se sente um pouco desconfortável. Você pode parar de me encarar? Isso já tá assustando. Gustavo diz isso ainda olhando para Rodrigo, que ri um pouco. Tá bom, mas voltando ao assunto, você precisa de algo para te animar. Que tal irmos a uma festa? Eu te pago uma bebida se quiser. Rodrigo diz isso com um pequeno sorriso. Ele parecia querer mesmo que Gustavo fosse com ele a essa festa. Olha, parece legal, mas eu não curto muito um ambiente com muita gente, ainda mais gente que eu não conheço. Gustavo diz isso com um certo sentimento de incerteza e receio em sua voz. Não se preocupa, mano, vai ser muito bom para conhecermos gente nova, tipo novas amizades, e talvez um romance. Rodrigo diz a última frase num tom malicioso. Sai pra lá, eu não estou pronto para um relacionamento, e nem quero um, prefiro ficar sozinho mesmo. Gustavo diz isso com certa raiva na voz. Tá bom, cê é sem graça, hein, mas você quer ir ou não?
Rodrigo diz isso enquanto olhava para Gustavo. Tanto faz, não tenho nada para fazer mesmo. Diz Gustavo, que já estava ficando estressado. Aí sim, mano, eu vou garantir que essa noite seja a melhor possível. Não vai acontecer nada de ruim comigo por perto, pode confiar. Diz Rodrigo com um grande sorriso em seu rosto. Gustavo olhava para Rodrigo enquanto lembrava das inúmeras vezes que Rodrigo se envolveu em problemas. O lado ruim de ter um amigo que só arruma problema é que ele pode trazer esses problemas para alguma pessoa. E essa pessoa é o Gustavo. Enquanto Gustavo ainda pensava, uma pessoa chama a atenção dos dois. Era uma mulher. Ela parecia estar furiosa. Vocês dois. Posso saber por que vocês estão aí parados sem fazer nada? Ela diz isso enquanto nos encarava. Desculpa, chefia, é que eu me distraí com esse bobão aqui. Gustavo diz isso olhando para Rodrigo. Eu? Não, que isso, eu não fiz nada demais, só tava batendo um papo com meu amigo aqui, ele só tá exagerando, chefia, confia. Rodrigo diz isso, tentando dar uma desculpa. Sem desculpas, voltem a trabalhar agora, senão o salário de você será diminuído. Entenderam? Ela diz isso já sem paciência. Gustavo e Rodrigo dizem ao mesmo tempo. Sim, senhora. Eles falaram isso enquanto Gustavo começa a focar mais no caixa e a atender os clientes. Enquanto isso, Rodrigo organizava uma prateleira de salgadinhos. Ela suspira e diz em voz baixa: Patetas. Depois dela dizer isso, ela foi andando até a parte dos fundos do mercado. Gustavo dá uma olhada na direção onde ela foi, percebendo que ela já tinha ido. Mano, em toda a minha vida, eu nunca tinha visto uma desculpa tão ruim e genérica como essa que tu falou pra ela. Foi horrível. Gustavo diz isso olhando para Rodrigo. Não enche, mas deixando isso de lado, a festa de hoje à noite vai ser incrível. Rodrigo diz isso dando um sorriso de animação. Eu espero. Fala Gustavo, que sentia que algo iria acontecer. Por algum motivo, Gustavo estava um pouco desconfortável, mas decide deixar isso um pouco de lado. Um tempo se passa. Nesse tempo, o período de trabalho de Gustavo e Rodrigo acaba, e eles foram se arrumar para a festa. Assim, depois de se arrumarem, eles vão em direção da localização da festa. Ao chegar, eles viram que estava lotado de pessoas naquele local. Gustavo olha para Rodrigo e diz: Mas quanta pessoa, eu imaginava que teria bastante gente, mas não esperava que seria tanto assim. Diz Gustavo, que estava surpreso pela quantidade de pessoas naquele local. Relaxa, mano, esse montão de gente só está aqui pela mesma razão que nós estamos aqui, para curtir como se não houvesse amanhã. Rodrigo diz a última frase em voz alta, fazendo com que muitos ouvissem, e com isso, fazendo com que muitas pessoas gritassem de alegria. Gustavo se assusta e diz: Da próxima vez avisa quando for fazer isso. Diz Gustavo, que estava irritado. Tá, tanto faz, só venha. Rodrigo diz isso enquanto puxa Gustavo para o meio da multidão. Tudo era uma loucura, cheio de pessoas bebendo e dançando ao ritmo da música. Mas tinha algo que deixava Gustavo sem reação. E esse algo é sobre os banheiros públicos, que de lá de dentro dava para se ouvir vozes abafadas, e o que deixava mais desconfortável para Gustavo, era o banheiro se mexendo um pouco, junto do som de batidas constante. Gustavo estava bem desconfortável. Depois de horas que não acabavam nunca, Gustavo decide que iria para casa. Mas já, dizia Rodrigo, que estava bêbado. Sim, e eu acho melhor você ir também. Você exagerou muito na bebida. Vamos, já está na hora de ir. Diz Gustavo, que segura Rodrigo pelo ombro e começa a o puxar para fora daquela festa, que no final nem foi tão divertido assim. Depois de algum tempo de Gustavo carregando Rodrigo, que por sinal adormeceu, fazendo com que o Gustavo tivesse que o carregar nas costas. Enquanto andava em um ritmo de caminhada lento, ele pensava: por que eu não consigo me reerguer? Eu me esforço tanto, mas tudo que recebo é um salário ruim, um amigo que só me leva pro pior caminho e o pior, eu ainda devo dinheiro para o maldito dono daquela porcaria de hotel. Gustavo pensava nisso enquanto lembrava das inúmeras ameaças de despejo feitas pelo dono do hotel.
E além disso, pelo que eu ainda lembro, ele é a porra de um pervertido, espionando qualquer tipo de mulher que mora naquele hotel. Eu tenho pena dos casais que passam por onde ele fica. Gustavo diz isso com certa calma na voz, se acalmando lentamente. Ainda na mente de Gustavo. Enquanto ao Rodrigo, melhor eu deixar ele na casa dele. Os pais do mesmo já devem estar preocupados. Diz Gustavo, que ria um pouco, tentando esquecer os problemas que o assombram. Mas foi em vão, lágrimas começam a escorrer de seus olhos. Eu só queria sumir, eu quero me sentir livre, ser alguém. Gustavo é interrompido por um som alto vindo de sua direita. Ele rapidamente olha e percebe que era um caminhão em alta velocidade e desgovernado indo em sua direção. Gustavo finalmente vê que estava no meio da rua e paralisa. O caminhão estava prestes a atingir Gustavo. Naquele momento, Gustavo só pensava em uma coisa: quer saber? Foda-se tudo. Depois de dizer isso em sua mente, ele nos últimos segundos joga Rodrigo em direção da calça e logo após isso, é atingido em cheio pelo caminhão, sendo arremessado para frente com tudo.